Estamos de volta com o último bloco do Band Entrevista deste domingo, que recebe hoje Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo DEM. Kim, no bloco anterior você declarou, né, que votou em Jair Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, porém você declarou como um voto útil, né? Em que você discorda do presidente eleito, apesar de ser essa ideologia mais voltada aí para a direita? Eu acho que, antes de qualquer coisa, as questões econômicas, né? Acho que as discordâncias que o próprio governo tem dentro do governo, né, em relação ao futuro ministro da Economia, né, Paulo Guedes, com o Jair Bolsonaro, são boa parte das discordâncias que eu tenho. Então, por exemplo, você fala de privatização da Petrobras. Para o presidente Bolsonaro, a Petrobras é uma estatal estratégica, a gente está numa questão de exploração de petróleo, então não poderia ser privatizado porque a gente perderia supostamente a soberania nacional. Eu discordo diametralmente dessa visão de mundo, porque o país que mais se preocupa com soberania nacional e, aliás, até com soberania internacional, são os Estados Unidos da América. E você não tem nenhuma USA Oil, né, nenhuma Petrobras americana para garantir a soberania dos Estados Unidos, pelo contrário, né, o mercado é absolutamente tomado pela iniciativa privada, e quando você pega, por exemplo, o número de funcionários da Shell, que é praticamente a metade dos funcionários da Petrobras, ela tem 8 vezes mais o número de postos do que a Petrobras. Então, basicamente, a nossa empresa é estatal, não por uma questão estratégica para a população, mas por uma questão estratégica para os políticos, porque é interessante o Sarney acordar de manhã e indicar um Zé Baguá lá para a diretoria da Petrobras para ele direcionar recurso para sua campanha depois, ou contratar uma licitação para navio sonda para o seu estado, para depois conseguir gerar emprego numa região concentrada, mas prejuízo disperso. Mas tirando essa questão das nomeações, dos cargos, algumas estatais não são estratégicas mesmo para o país? Você acha que não precisaria de nenhuma delas, como a própria Petrobras? Vamos citar, por exemplo, os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Federal. Você acha que eles são dispensáveis, por exemplo, numa economia de mercado real, uma economia real, onde exista choque, competição e a regra seja o cliente e o mercado e não o Estado, a interferência do Estado? O que você acha? Banco do Brasil, Caixa Federal? Não só são dispensáveis, como é essencial que a gente acabe com eles para que a gente consiga ter de fato uma competição e mais reveja a regulamentação do Banco Central, que hoje, por exemplo, se o nosso mercado está dominado por 2, 3, 4 bancos, se hoje a gente tem um oligopólio, é justamente por causa, primeiro, dos bancos públicos e segundo, por causa do excesso de regulamentação do Banco Central, que escolhe quais serviços o banco tem que prestar, que dias ele tem que funcionar, em quantos estados e quantas cidades mínimas ele tem que funcionar, quanto ele vai remunerar os funcionários dele e durante quanto tempo no dia os funcionários deles vão trabalhar. Então é como se você tivesse uma loja de roupa, por exemplo, e o governo determinasse se você abre ou fecha no Dia das Mães, quantos funcionários você tem que contratar e que tipo de roupa você tem que vender. A defesa do banco estatal, muitas vezes, além de várias questões, é que, por exemplo, o Banco do Brasil, ele está em cidades estratégicas onde, por exemplo, não existiam outras agências bancárias. Como é que se supre essa deficiência? Não existem outras agências bancárias justamente por causa das exigências que o Banco Central faz, que não possibilita que, por exemplo, você tenha um banco municipal. Hoje é praticamente proibido pela burocracia imposta pelo Banco Central você ter um banco municipal, porque você precisa estar no número X de cidades, no número X de estados e prover pelo menos o número X de serviços. Se você tem uma regulamentação muito mais leve, como por exemplo a americana ou mesmo da Europa, que é mais dura, mas ainda assim é mais leve que a do Brasil, você consegue ter centenas, você consegue ter até milhares de bancos, inclusive municipais com juros mais baixos, porque o preço operacional do banco municipal é mais barato, naturalmente, porque a operação é menor. Você conhece muito melhor aquele que é o seu devedor, então você consegue fazer uma análise de crédito muito mais eficiente do que um banco que para você, que em relação a você é simplesmente um número, né? Ou se você paga suas dívidas ou não paga suas dívidas, de fato. Código. É um código, o cara do banco municipal te conhece, sabe com quem você trabalha, sabe se você pagou a dívida do bar da esquina ou não pagou, então você consegue ter uma precisão muito maior e juro muito mais baixo para esse crédito, ao mesmo tempo que você aumenta a competitividade dentro do mercado, fazendo com que necessariamente esses bancos maiores tenham de se adaptar a uma nova realidade, como hoje já estão tendo de se adaptar sem essa mudança de regulamentação do Banco Central, só com o avanço da tecnologia pelas fintechs, né? Então acho que avançando isso para a regulamentação, melhora muito mais o serviço, ele fica mais barato e hoje a gente ainda, apesar do corte de juros, a gente ainda paga muito caro e melhora a qualidade do serviço também, que hoje, tanto em banco público como privado, é lamentável a qualidade do serviço que a gente tem. Tratando um pouco do seu futuro exercício como deputado,
Deputados, por exemplo, recebem mais ou menos R$33 mil e tem um peso no seu gabinete de mais ou menos R$185 mil. Cada gabinete de deputado por mês, com passagem, funcionário, etc. O que muda com você? Na sua atuação vai mudar alguma coisa disso? Você foca de uma maneira diferente essa estrutura, mega estrutura que o deputado tem à sua disposição? Com certeza. Acho que não faria sentido nenhum eu discursar contra privilégios se eu não começasse dando exemplo, né? E muitas vezes, quando eu falo isso para os deputados mais velhos, eles dizem que é demagogia eu, por exemplo, abrir mão de carro oficial, de motorista, de auxílio moradia, de apartamento funcional, de auxílio gasolina, de auxílio lubrificante, por aí vai. Porque eles falam que isso não tem um grande impacto no orçamento, eu não vou conseguir construir nenhum hospital, nenhuma creche, nenhuma escola com o dinheiro que eu vou economizar abrindo mão de tudo isso. Mas exatamente, é didático e é simbólico. A partir do momento que eu combato privilégios e eu quero acabar, por exemplo, com o super salário do Ministério Público e do Judiciário, não faz sentido eu manter os penduricários que fazem com que o deputado tenha um super salário também acima do teto constitucional. Então, pretendo abrir mão de tudo isso, de todos esses privilégios, justamente para simbolicamente poder não só exigir dos outros deputados, mas também dos outros poderes e dos servidores públicos federais que muitas vezes mantêm esse tipo de vantagem às custas do pagador de impostos. Kim, rapidamente para a gente encerrar, e como é que você pretende trabalhar com as emendas parlamentares? As regiões aqui do estado têm uma grande expectativa com relação a isso. Acho que especialmente aproveitando, a gente está no Vale do Paraíba, né? A gente tem o nosso coordenador aqui da região, que é o Tomás, e eu pretendo trabalhar dessa maneira descentralizada. Então, cada coordenador do MBL da sua região entende melhor as necessidades, entende melhor o que a sua região precisa de saúde e educação. Aliás, eu acabei de vir do Hospital Pio XII, que o Tomás me levou lá para conhecer, a seção de oncologia e etc, necessidades, que é, por exemplo, o único hospital aí na região que nessa área atende 2 milhões de pessoas e tem uma necessidade muito grande de recursos e trabalha muito com as emendas parlamentares. Então, desses problemas regionais, eu vou conhecer através dos meus coordenadores que moram na região. Eu vou estar morando no mundo da fantasia de Brasília, em que o cara mais pobre é o cara que tira xerox e ganha R$30 mil por mês. Não tenho nada que dizer qual que é o problema, qual que não é o problema aqui do Vale do Paraíba. O meu coordenador vai passar para mim, eu vou conhecer pessoalmente e repassar a emenda. Tá certo, Kim. Muito obrigada pela sua presença. Boa sorte à frente ali do seu mandato. Vou precisar, muita. Tá certo. Esse foi o Band Cidade, aliás, o Band Entrevista de hoje. Obrigada, então, ao nosso convidado, deputado federal eleito Kim Kataguiri e colega Elcio Costa também. Muito obrigada. Ótimo domingo aí para você de casa. Até a próxima.